Estamos de volta com o Jornal Centro-Sul aqui pela TV Centro-Sul, pertencente à Fundação Dom Alfredo Schaffler. Como dissemos a você, recebendo a professora doutora em Direito, Denise Leal Fontes Albano Leopoldo. É com ela que a gente conversa a partir de agora, fazer aqui uma apresentação da professora Denise, que nós temos assim a alegria de recebê-la pela riqueza que ela tem de conhecimento e também por aquilo que representa para Picos, já que a doutora Denise é picoense. Denise Leal Fontes Albano Leopoldo é professora associada da Universidade Federal de Sergipe, onde ingressou em 1996, graduando-se em Direito na Universidade Federal do Ceará e mestre pela Universidade Federal da Bahia. Doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, onde defendeu sua tese sobre a Ação Penal 470, a chamada Ação do Mensalão. Ex-coordenadora do curso de Direito da Universidade Federal de Sergipe, também coordenou diversos projetos de ensino e participou de projetos de pesquisa no âmbito da RENAESP, Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública. Foi candidata a reitora da Universidade Federal de Sergipe, cuja eleição ainda se encontra sob júdice, pendente de julgamento de recurso no TRF da 5ª Região, com sede na capital pernambucana, Recife. É membro fundadora da Associação de Docentes pela Liberdade. Pois é, com a doutora Denise, que a gente conversa a partir de agora. Doutora Denise, boa tarde, bem-vinda aqui ao Jornal Centro-Sul. Boa tarde, Arivan. Eu que agradeço o honroso convite na minha terra, com essa imagem linda ao fundo. E, sem dúvida, também nesse projeto que eu sei que recebe o merecido nome de Fundação Dom Alfredo Schaffler. Foi o pároco da época da minha infância aqui na nossa diocese. E esse trabalho de uma difusão de informação de qualidade, com independência, por um jornalista que eu diria, eu não sou de elogio fácil, mas sem dúvida, Erivan Lima dispensa comentários e certamente um dos grandes nomes do jornalismo piauiense e nordestino. Doutora Denise, muito obrigado. A senhora tem, morando lá em Sergipe, como professora da universidade, seguramente tem participado de muitos momentos onde o Nordeste e o Brasil estão no foco. Um dos temas que a senhora é doutora em Direito, falar em Direito, uma das coisas que se verifica no Brasil, até conversando com o também doutor Otílio Rodrigues Neto, que hoje mora em Campinas, e é também membro fundador aqui da Fundação Dom Alfredo, ele diz que o Brasil vive uma polarização que não edifica, né? Polarização política que não edifica. E diz também que existe ativismo judicial. Como é que a senhora, estudiosa do direito, doutora em direito, vê esse cenário da polarização política e do ativismo judicial? Interessante questão. Vou tentar aqui, em breves palavras, apresentar qual é a minha visão sobre esses temas tão atuais, tão prementes, mas também com uma certa complexidade. Começando pelo ativismo, ele decorre também de um período de produção teórica do direito chamado como pós-positivismo, onde se compreendeu que o juiz não deve necessariamente ficar atrelado ao texto da lei e buscar, à luz de certos princípios, atender às necessidades de mudanças da sociedade. Bem, é evidente que a sociedade se transforma, nem sempre as leis conseguem acompanhar essa dinâmica social, mas quando o juiz se arvora de todo poderoso para achar qual é a vontade dessa sociedade, quais são os anseios da população, e desprestigia o marco legal, porque, a bem da verdade, a sociedade, ela, de fato, é multifacetada, são vários os interesses, e o legislador que foi eleito e que representa a vontade da maioria, quando cria as leis, é evidente que julgadores, desde o juiz da menor comarca até o ministro do Supremo, ele não pode se arvorar como porta-voz e como representante dessa vontade popular. Respeitar o marco legal evita o que a gente pode chamar de voluntarismo, de um decisionismo, onde ele projeta a sua visão de mundo. Por exemplo, nós temos
temos ministros do Supremo que claramente dizem, de forma pública, que defendem uma agenda progressista. Por exemplo, a legalização de drogas é uma pauta progressista, mas, recentemente, um ministro do Supremo participou de um debate onde defendia a questão do aborto como um direito fundamental. Ora, eu bem reconheço que algumas mulheres que abortam no desespero, porque foi abandonada pelo companheiro ou tem muitos filhos, que ela tem um apoio social, psicológico, para que não tome essa decisão, para que preserve essa vida em formação. A legislação brasileira também prevê a possibilidade do aborto em caso de estupro. São decisões difíceis, mas é impressionante como colocam essa questão sempre do ponto de vista de uma espécie de poder da mulher de dispor do próprio corpo. Ocorre que ali é uma vida humana em formação, é um ser humano que não pediu para vir a esse mundo. E o direito à vida desse ser indefeso é absolutamente esquecido, negligenciado. Então, também foi falado aí do momento de polarização que a gente vive. Eu diria que é fruto também de anos e anos de um discurso em que se investiu muito. E isso está claro também na agenda das esquerdas, de dividir para conquistar a sociedade. Então, podem observar que no discurso das esquerdas sempre é colocada uma oposição entre homens e mulheres, e sempre o homem é taxado como o opressor, como um potencial molestador de mulheres. Claro que há homens assim, mas elas tendem, nessas falas da esquerda, a generalizar. No caso também, opõem negros a brancos, opõem também gays a pessoas heterossexuais. Então, é sempre uma fala, sempre uma narrativa para opor membros da sociedade. Quando a gente bem sabe, não é, Ivan, quem nos acompanha, que a sociedade brasileira sempre relevou essa questão de orientação sexual, de cor da pele, e respeitou. Nunca isso foi uma questão central. Quem na família não tem um amigo ou um parente que tenha uma orientação sexual que não seja hétero? E desde que paute sua vida com honestidade, com trabalho, com respeito aos mais velhos, nunca se viu crise maior no ambiente familiar. E assim, Ivan, para encerrar essa minha primeira intervenção, há 26 anos eu sou professora de Universidade Federal. Já transitei também por outras federais. Eu faço parte de uma associação, membro fundadora de uma associação chamada Docentes pela Liberdade, que reúne centenas de professores de vários estados brasileiros, Brasília, Rio Grande do Sul, Ceará, São Paulo. E o que a gente percebe também é essa estratégia de trabalhar muito junto à cabecinha dos nossos jovens. Quantas vezes eu ouço pais dizerem: meu filho, quando vivia, antes de entrar numa universidade, era um garoto, uma garota mais tranquila, tinha suas posições mais progressistas, mas sempre num ambiente de diálogo, de conversa. Depois que entrou na federal ou numa estadual, a cabecinha bagunçou. Então, infelizmente, eu digo que, com as honrosas exceções, é um ambiente em que, muitas vezes, esse discurso de opor pais a filhos, brancos e negros, homens e mulheres, tem uma semente muito forte no ambiente acadêmico brasileiro, infelizmente.